noite, queridos amigos da Rádio Portal da Ascensão. Aqui é a Doriana Tamburini e é uma honra mais uma vez estar com vocês. O que eu gostaria de colocar hoje é a força que existe entre o céu e a terra, muito maior do que a gente possa imaginar. E entre essa força, a força que a gente chama do divino com a Mãe Terra, existem seres especiais que estão sempre prontos para nos guiar, nos cuidar e nos orientar. Dizem que a força maior que habita perto de Deus chama-se Metatron. Por mais que eu tivesse estudado algumas histórias dos anjos, muito nova, e por mais que eu tivesse estudado ao longo de uma vida, já mais velha, nunca podia imaginar na minha vida que um dia este ser teria a dignidade de olhar para baixo para o meu ser. Não saberia dizer até hoje direito por quê, porque eu tive esse mérito, porque eu tive esse... Não sei se a palavra é exata mérito, talvez a palavra seja misericórdia, porque esse olho na minha pessoa. Alguns dizem que é porque quando a gente tem o coração aberto para esses seres, eles sabem, eles se comunicam com a gente. Bom, uma coisa era verdade, eu fui iniciada desde criança por vários seres de luz, por vários santos, tinha muita facilidade de falar com a Mãe Maria e Jesus. E isso era um fato na minha vida que eu pensava que fosse normal e igual a todas as pessoas. Então, se eu olhar deste ponto de vista, talvez eu tenha sido uma criança um pouco diferente. E talvez por isso, de alguma forma, eu consegui manter uma relação com alguns seres de luz ao longo da vida. Alguns que me foram muito caros. Mas Metatron, não consigo imaginar, na época, não podia nem imaginar, graças a Deus que ele não falou que era ele por 7 anos. Ele não me contou. Ele não me contou e não me deixou saber. E eu sou muito grata a essa discreta forma dele ser, porque é assim que eu consegui me manter. Bem, o que eu queria dizer para vocês é: nunca é suficiente explicar quem é ele. Em 2003, eu tive uma queda vertiginosa de saúde e precisei ficar internada. E enquanto muitas pessoas pensavam que eu ia morrer, literalmente, eu tinha uma gana dentro de mim, uma fúria, uma coisa lá dentro que eu nem sequer cogitava em morrer. Eu sempre pensava assim: bom, mas Deus me deu 2 crianças pequenas, para que eu vou morrer? Não tem utilidade nenhuma eu morrer. A minha utilidade perante o karma e perante todas as coisas que eram para ser feitas nessa vida não foram cumpridas. Tudo que eu tinha para fazer não foi cumprido ainda. Ter lançado um livro, e daí que eu lancei um livro? Tudo bem que hoje ele é considerado a Bíblia dos 12 raios, eu me sinto honrada, mas não fui eu que escrevi. Eu só compilei um monte de coisas e tive um editor bom que quis me colocar o livro na praça. Mas fora isso, não consegui entender morrer, não sabia o que era morrer, porque eu já tinha morrido tantas vezes ao longo da vida e tinha sobrevivido. E com 2 crianças não cabia em mim. E eu sabia, eu sentia os seres ao meu lado, eu sentia coisas acontecendo perto de mim. Nada fazia sentido. As pessoas queriam que eu morresse, porque obviamente eu sou uma pessoa incômoda. A minha forma de ser incomoda. O jeito da gente trabalhar também incomoda. Bom, o importante é que chegamos num denominador comum. E o denominador comum foi: ela fica. Ela fica porque eu tinha outra coisa para fazer, eu tinha outras coisas para resolver. E uma delas era expor cada vez mais os 12 raios na época. E tantas outras coisas que eu tinha aprendido sobre as sombras, sobre o Guardião da Meia-Noite, sobre as questões dos outros raios com Ricardo,
sobre tantas questões que eu sabia e que eu podia trazer para as pessoas e revelar, nem que fosse para as pessoas certas. Eu nunca pensei de fazer uma coisa estrondosa para milhões de pessoas. Deus sempre me ensinou a buscar as pessoas certas, as de qualidade, aquelas, as primordiais. E foi assim que eu consegui sobreviver. Eu tive uma médica nesse meio tempo primordial, que foi que de alguma forma acabou acreditando muito em mim. Bom, eu me lembro de ter feito na primeira Mystic Fair aqui em São Paulo, com uma sala, eu ganhei uma sala do chefão da Mystic Fair, que se chamou A Sala da Hierarquia. Eu chamei o Ricardo, que é o menino que desenha para mim, e disse para ele: Ricardo, vamos colocar todos os desenhos dos mestres, os casais, porque eu sempre pensei que ninguém deve ficar sozinho. Todo mundo tem direito ao seu casal, à sua outra parte. Então, ele tinha desenhado já 12 casais de mestres, de arcanjos, de Elohims. Aí pedi para ele: traz para mim, vamos pôr tudo na parede, vamos ilustrar. E ele pôs tudo em papel não, em plástico, né? E botou um dupla face. Nossa, ficou uma parede fantástica, eu nunca vou esquecer. Eu fui iluminada aquela parede. E chamei o Marcelo Dalla para colocar os 12 outros raios, que é do 13º ao 24º, no fundo da sala. Era numa grande escola, um colégio, um ginásio, sei lá, um colégio grande, uma universidade, na zona leste de São Paulo. Nem lembro nomes. Mas ele colocou em material assim duro, mandou fazer as estampas, mas ficou muito lindo, ficou uma sala realmente espetacular. O professor Moacir Martins falou que ia lá quando ele queria repousar, que lá era o oásis daquela Mystic Fair, que estava uma bagunça energeticamente, eu nunca vou esquecer. É uma zorra, né? Muita gente, muito tipo de energia e tal, mas a gente ficava no nosso oásis, foi lindo. E a gente fez uma série de palestras, a gente fez palestra com Marcelo Dalla de astrologia, fez palestra de aromaterapia com a Andrea D'Arco, fez do Ho Oponopono com a Cristina Pinho, fiz eu com o trabalho dos 12 raios e o professor Moacir Martins, falando dos anjos. E eu estava dando uma palestra uma hora, falando de como eu tinha conhecido o Ricardo e que eu tinha recebido alguns anos atrás, acho que em 92 mais ou menos, um quadro muito bonito da irmã dele. E ela disse assim: deve ser o Arcanjo Miguel, né? Porque estava em azul. Eu olhei assim e falei assim: pode ser, né? Que seja. Eu não estava muito convencida que era, mas também não sabia quem era. Aí eu disse: legal, fala para ele vir aqui que eu vou conversar com ele. E aí ele veio e eu pedi para ele desenhar para mim os seres do 8º raio, os arcanjos do 8º raio. Então ele começou a desenhar os seres, os arcanjos do 8º raio, aquariel e claridade, rapidamente, nas cores certas, turquesa e água marinha, especialmente água marinha, sendo eles loiros. E eu fiquei muito impressionada, eu disse: meu Deus, como é que esse cara sabe disso? Não quer dizer que eu soubesse também não, mas água marinha e turquesa não são as cores muito normais, ainda mais 92, 93, pensa. Então eu fiquei muito impressionada, perguntei para ele se ele conhecia isso, ele disse que não. Bom, assim foram alguns dias, porque a gente pediu para ele desenhar todos os arcanjos, ele acertou todas as cores sozinho, e na cor opalina ele ficou muito confuso, e ele disse: nossa, que raio confuso, né? Eu falei: porque ele é opalino, furta a cor, ele tem todas as cores. E a gente começou a rir muito. E eu tô contando isso lá na Mystic Fair, contando numa boa, explicando e tal. E de repente, um quadro maravilhoso de tinta óleo que ele tinha trazido pulou. Ele estava na base de uma lousa, sabe? Uma lousa grande. Tinha a base grande, eu descoloco o giz, o apagador. O quadro simplesmente foi suicida. Ele se atirou, ninguém estava perto dele. Ele se atirou no chão. E eu pensei: quebrou o quadro. E o quadro é doido. Deu poltergeist aqui.
pensamos de tudo, né? Aí o Ricardo, naquele jeitinho gentil dele, falou assim: Doriana, olha, eu acho que não foi o Arcanjo Miguel aquela imagem. Eu falei: não? E quem você acha que era? Olha, é o Metatron, você não viu que ele se atirou daqui? Aí eu olhei para ele: esse aqui é o Metatron. É o Metatron, eu desenhei ele. É um pouco diferente daquela imagem, mas é uma outra forma de expressão dele. Aí eu falei: você está querendo me dizer, hoje, dezembro de 2011, que o ser que esteve lá na minha casa com você é o Metatron? Aí ele começou a rir, ele falou: é. E aí todo mundo começou a rir, foi bem engraçado. E eu disse assim: meu, que cara é esse? Ele falou assim para mim: bom, é o cara que vem te ajudando, é o cara que vem te auxiliando, te amparando. É ele, então. Você diz todas essas coisas que eu aprendi dos ovos áuricos e todas essas coisas de quem eu não vejo guia. É ele. Ele tem ajudado você todo esse tempo. E aí eu fiquei muito perplexa, porque eu sinceramente nem sabia muito quem era Metatron. E eu olhei e disse assim: mas por que ele faria isso? E aí alguém perguntou assim: por que ele não faria? Aí eu falei: é verdade. Está um pouquinho fora da minha alçada entender tudo isso. Vamos fazer o seguinte: que legal que a gente descobriu que o Metatron está presente, é bacana, é um ser legal, mas vou ter que começar a estudar um pouquinho, a entender um pouquinho, e depois a gente volta a conversar sobre isso. E, na verdade, eu fui embora muito desconcertada, meio gratificada, porque minha vida foi devolvida realmente. E se eu já era uma pessoa caxias em relação aos assuntos da Fraternidade Branca, da Confederação, eu me enfronhei cada vez mais. Eu ganhei um programa de rádio. Eu tive a bênção de fazer um programa de 3 anos na Rádio Mundial, da qual eu pude expressar sempre minha gratidão e pude sempre colocar Deus, Pai, Mãe e todas as forças solares e todas as coisas que a gente realmente acredita acima de tudo. Eu não fazia propaganda de cursos, o programa tinha um preço que era um custo mínimo para ajudar num canil que eles têm lá. E eu era muito grata a isso, então eu não ficava divulgando cursos para divulgar coisa de dinheiro, eu divulgava sempre a palavra realmente do divino, os ensinamentos da Fraternidade Branca, dos 12 raios, de todos os raios, fazia muita meditação. Nós ainda temos algumas dessas meditações num blog velhinho, um blog já antigo, que é o Central de Atualizações Blogspot. Lá, quando a gente abre, saem algumas das meditações ainda, e olhando para trás parecem tão vivas e tão reais ainda. Então, eu falar de Metatron hoje é como fechar o ano com chave de ouro, sabem? Porque é como se eu tivesse recebido a bênção, a vida, porque ele me fez reentrar num quadro energético muito lindo, muito diferente, bem multidimensional. Eu vivo a multidimensionalidade muito por conta dele. Reaprender a cuidar dos meus corpos bem na matéria e ouvir ele dizer: não adianta você querer fazer a estrela lá em cima da Merkabah se os teus 4 pneus aqui embaixo estão tão murchos, estão fora da realidade. E então, por conta dessa realidade que eu tive que aprender a lidar, meus corpos que estavam ruim, muito ruim, foram sendo refeitos pouco a pouco, por toda uma energia, por todo um campo vibratório que ele me fez aprender, tanto ancorando na terra, quanto colocando meus discos solares abaixo dos meus pés. Até então eu trabalhava muito com discos solares nos pés para manter estabilidade, pois ele me ensinou sobre os chakras abaixo, os chakras acima,
começou a me ensinar que precisava trabalhar os ovos áuricos. Eu fiz algumas sugestões, que é óbvio que ele me deixou fazer. Claro que aquilo já existia, mas naquele momento eu estava tão criança e fragilizada que eu sentia que eu precisava desse campo vibratório, vamos dizer assim, de uma autorização de alguém que te diz: não, vai lá, filha, vai, faz aí o que você quer, porque tá bom. E aí eu fazia a conexão do chakra estrela da alma com a estrela da terra e criava um campo verde para o campo da matéria. O estrela da alma com a estrela da terra, um campo azulado para o corpo do espírito. Portão estelar com o portal da terra, o campo amarelo para o nosso corpo mental. E por fim, o corpo emocional, que era uma coisa assim, que é o mais difícil para todos nós, um campo magenta, muito bonito, que era para o campo cosmos e campo terra. Para nós foi espetacular, não posso falar nada, porque foi um aprendizado, meu Deus. Eu me lembro que quando eu aprendi direitinho todos os chakras, todos os corpos, as cores, eu fazia isso rápido, em um mês. Eu tinha massa muscular, eu podia andar, eu podia tomar ônibus. Eu não podia fazer nada disso antes. Então é como se tivesse toda a minha vida voltado. Então eu não tinha ideia que este ser tinha esse poder, que este ser podia conversar. Ele nunca me apareceu como uma figura, né? Se disser para você que ser era. Eu só ouvia, eu nunca ouvi. Eu talvez tenha visto uma, duas vezes, assim, um esfumaçado, mas eu ouvia dentro do meu canal, muito claro. E por diversas vezes nos programas também, foi muito legal. A inspiração que ele nos dá é incrível, é muito amorosa. E ao mesmo tempo não dá a sensação de ser um ser humano. Quando eu descobri, muito tempo depois, que ele tinha sido Enoque, eu fiquei mais surpresa ainda. Não, ele sabe muito das coisas humanas. Quando depois eu fui olhar os livros de Yahvé, outros livros que ele tem, eu fiquei surpresa, fui ficando cada vez mais surpresa e mais grata. Hoje eu posso dizer que eu não sei se o tempo inteiro eu ainda entendo essa, não sei a palavra, comunicação, conexão, mas eu sinto e eu convido vocês a sentirem. Porque tem coisas que sinceramente não vieram na minha cabeça, porque eu não tenho essa habilidade mental. Aliás, eu não tenho nem habilidade muita matemática, e pelo que eu entendo ele é muito geométrico, muita álgebra, muita matemática. Eu não tenho essa habilidade. Mas a forma como ele me coloca as coisas, eu as entendo e as compreendo tão bem. Quando vocês pensarem nele, pensem nisso também, no amor que ele tem a oferecer. Ele que está perto do trono de Deus. Do mesmo jeito que eu peço a Jesus, muitas vezes eu peço a Jesus ainda hoje, muitas vezes, eu peço a Metatron e digo a ele: interceda junto ao nosso Deus Pai e Mãe, para que a gente possa melhorar, para que não venha uma terceira guerra mundial, não, para que as profecias não se cumpram, para que a humanidade acredite no seu Cristo, para que a humanidade acorde para a sua presença divina, para que a humanidade acorde para Deus Pai e Mãe, para o seu ser de fogo branco, que é a sua chama sagrada divina. É isso que eu peço, de todo o meu coração. Desejo a vocês essas chamas sagradas, internas e externas, de conexão com Metatron e com Deus Pai e Mãe, e que os 72 nomes de Deus que Ele preside estejam na Terra a partir de agora até a virada do ano, para que ninguém possa machucar ninguém mais nesse planeta. Um grande beijo, um grande abraço, obrigado por essa oportunidade, Caliel. Beijo enorme para todos vocês e um grandioso Natal.